Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo revelador. A dica hoje veio do nosso irmão Lucas Carmo, sem dúvida nenhuma, um peso pesado aqui, veterano, sempre junto conosco. Muito obrigado, Lucas Carmo. Essa sua dica foi preciosa, meu irmão, e a gente vai compartilhar aqui com a nossa família. Eu tenho dito para vocês, meus irmãos, que a gente precisa estar vigiando, e não é palavra minha, pensamento meu, né? O próprio Messias disse isso, vigiai. E hoje, mais do que nunca, o simples fato de você ligar a sua TV, a pessoa pode estar jogando a sua cristandade no lixo. Literalmente abrindo as portas para todo tipo de pensamento e doutrina anticristã entrar em sua casa. Doutrinas de verdadeiros demônios, meus irmãos. Olha essa matéria que ela já diz tudo. Chai Suede, sempre nomes em estrangeiro, viverá amor intenso com sua mãe em Travessia. Uma novela da Globo. Uma matéria muito recente de 22/6/2022. Na segunda-feira, 20/6/2022, os atores de Travessia, próxima trama de Glória Pérez, posaram para uma foto em conjunto, sendo altamente comentada pela internet. Com isso, novas informações sobre as tramas também vêm sendo reveladas, desta vez sobre o personagem de Chai Suede. Segundo nova coluna de Patrick Kogut, a personagem de Drica Moraes terá um papel importante para a próxima novela. Ela viverá Núbia, mãe de Ari, Chai Suede, o vilão da trama, onde também viverão uma relação complicada. Que relação? Drica revelou que seu personagem e de Chai viverão uma relação intensa no estilo Édipo e Jocasta. Na mitologia grega, Édipo é filho de Jocasta e do rei Laio, e quando uma previsão mostrou que esse filho seria um perigo para a vida do rei, ele foi mandado para a floresta para ser morto. Contudo, a criança foi salva e, após muitas batalhas, assumiu o trono de Tebas e se envolveu em um romance com Jocasta, sem lembrar que a mesma era sua mãe. Tendo 4 filhos, após o incesto ser revelado, Jocasta tira sua própria vida e Edipo fura seus próprios olhos. Nós viveremos uma relação tipo Edipó e Jocasta, intensa. A personagem tem um amor absurdo por ele, tem mania de grandeza também. É uma mulher arrogante e divertida, contou Dica. Não sei como é que a pessoa consegue ser arrogante e ao mesmo tempo divertida, né? É uma distorção nisso aqui. É como o cara dizer, não, fulano é ruim, mas ele é bom. Como assim? Ou ele é ruim ou ele é bom. Que não revelou até onde essa relação será abordada. Drica fará parte do núcleo do Maranhão, tendo ainda os núcleos do Rio de Janeiro e Lisboa. Ari terá um romance com Brisa, Lucy Alves, mas o namoro vai desandar quando ela conhecer Otto, Rômulo Estrela. O elenco ainda conta com nomes como Rodrigo Lombardi, que fará um triângulo com Alessandra Negrini e Vanessa Giacomo, que serão irmãs. Giovanna Antonelli e Alexandre Nero vão reviver Stênio e Hello, personagem de Salve Jorge. A ex-BBB Jade Picon foi confirmada no elenco ao lado de Grazi Massafera. E aí continua apresentando os atores, mas o principal é esses aqui de cima que você ouviu. Resumindo, a novela vai trazer incesto, traição, traição e mais traição. E observe que é sempre agora a mulher, né, que conhece outro cara e trai o marido. Justamente a mulher que sempre foi, pelo menos até os anos 90, sempre foi o elo mais forte da relação. Hoje, a mídia tem trabalhado para destruir isso. Fazer com que a mulher diga, olha, eu vou trair. Eu vi inclusive uma jovem, né, ela gravou um vídeo que também não vale a pena a gente trazer para aqui, até porque é imagem de terceiros. Mas ela dizia assim, a mulher tem que entender que o homem ele pega quem ele consegue pegar. E a mulher pega quem ela quiser pegar. Esse é um pensamento totalmente anticristão e distorcido. Porque ao mesmo tempo que a menina realmente, de fato, tem essa diferença, né, o homem tenta conquistar a mulher ali. E inclusive é muito disputada nos dias de hoje, dependendo da beleza dela. Sempre foi assim, na verdade. Tretas entre cavaleiros, desde os tempos medievais, aconteciam justamente por amor de uma mulher. A maior arma feminina é justamente a beleza da mulher, que sempre atraiu o homem. E nesse caso, ter uma bela mulher ao seu lado sempre foi o sonho, um grande sonho do homem. Mas ao mesmo tempo, quando essa mulher se vulgariza, aí acontece o oposto. Muitas pessoas de fato querem ficar, mas desses que ficam com ela, menos de 10% valeria a pena casar. E desses 10% não casariam justamente pelo comportamento dela de ser uma mulher considerada fácil. Então, resumindo, ao mesmo tempo que a menina fica com quem ela quiser, o rapaz trabalhador casa também com quem ele quiser. E não vai ser com ela. Toda moeda tem os seus dois lados. A mídia não explica isso para as pessoas, muito pelo contrário. Ela incentiva que a mulher se vulgarize e essa vulgarização é chamada de evolução, é considerado novos tempos, onde tudo só piora. A verdade é essa. A relação entre o filho e a mãe é o que a Rede Globo sempre representou. Isso não é uma coisa nova. Eu sei que alguns estão esquecidos aqui,
até porque lembrar de coisas da Globo realmente é difícil, mas tinha uma novela chamada Tieta do Agreste, onde a tia tinha uma relação pesada com o seu próprio sobrinho. A Tieta, que era uma mulher promíscua, mas era ao mesmo tempo a protagonista principal, a mocinha, vamos colocar assim, que apesar de ser assim, né, ter esse comportamento vulgar, se deitando inclusive com o próprio sobrinho, contra a vontade da irmã. No começo eles têm ali a relação meia escondida, depois começa o povo sabendo da história, chocando a cidade. Mas resumindo, o que você tem que entender é que a Globo sempre trabalhou para isso. Hoje nós estamos colhendo o fruto. Eu mostrei uma matéria para vocês, né, no último vídeo, sobre a vitória da vida, que eu classifico assim, lá nos Estados Unidos. E os americanos só conseguiram colher esse fruto agora, né? A proibição de tirarem vidas lá, literalmente. Se você não viu o vídeo, veja esse daí. Isso só aconteceu porque eles plantaram a semente há tempos. Escolheram, das opções que tinha, o menos ruim, que no caso era Donald Trump, que nem se compara a Joe Biden. Eu não sou americano, mas Donald Trump era um governo muito melhor do que o de Joe Biden. Eu fico muito triste porque eu vejo muitas pessoas boas, despertas, que eu considero irmãos de batalha, literalmente aqui, de fé e de batalha, mas dizendo, não adianta, Davi, eles controlam os dois lados, mas eles têm a preferência deles. Se a gente achar que o sistema tem soberania, é soberano no caso, nós estamos comparando eles ao próprio Deus. E nós sabemos que o único que de fato é onipotente, onipresente, soberano de verdade, é o nosso Deus, é o nosso Criador. As criaturas até tentam, mas jamais serão. Então a elite pode ter muito poder, é muito grande o poder. Na maioria dos países que eles têm interesse, pode-se dizer 90% do mundo, eles financiam os dois lados, isso é fato. Mas um lado anda mais rápido, o outro anda mais lento. Basta você ver as ideologias que vão sendo aplicadas. Quanto mais atento é a população, mais discreto eles têm que ser. Aumentarem mais essa farsa, que existe dois lados. A gente sabe que não tem. Aqui no Brasil é escancarado. Você vê, por exemplo, né, o nosso atual presidente, que era totalmente antipetista, indicou petistas para vários cargos importantes e vive ali junto com eles. Não é segredo para ninguém, basta pesquisar. Antagônicos na ideologia, interesses corporativos e partidários uniram o PT a bolsonaristas em centenas de votações no Congresso. Desde 2019, petistas e bolsonaristas estiveram unidos em 349 votações no Congresso. Foram 247 no Senado e 102 na Câmara dos Deputados. O levantamento foi feito pela consultoria Inteligov, especializada em monitoramento de dados do governo e do legislativo, a pedido do jornal Estado de São Paulo. Entre outras propostas, o PT se aliou aos partidos do governo na votação da emenda constitucional, de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT, que daria aos partidos políticos um controle sobre o Ministério Público e iria dificultar a condenação de políticos envolvidos em casos de corrupção. A proposta foi rejeitada na Câmara por uma diferença de apenas 8 votos. Mas o presidente da Casa, Arthur Lira, prometeu colocar o assunto novamente em pauta. Os dois lados também se uniram no projeto que alterou a lei de improbidade administrativa, que dificulta a punição de políticos. Se você prestou atenção, o que eu falo aqui, meus irmãos, eu sempre destaco que não é um pensamento meu, eu não gostaria de estar dizendo o que eu digo. A verdade é essa. Eu digo simplesmente porque é a verdade, são os fatos. O que faz o próprio Lula e o Bolsonaro votarem juntos, apesar de um dizer que o problema da nação é o outro, são os interesses corporativos. Até a própria mídia chega a falar sobre isso, só que ninguém acredita, ninguém se interessa. Tá aí, ó. Interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. Não importa a sua ideologia interna, se você diz, Davi, eu não gosto de tal coisa. Mas se você passa o controle da sua vida, e o que é o controle da sua vida? Você começa a trabalhar para aquela pessoa, quem paga seu salário é aquela pessoa. Você mora numa casa que é daquela pessoa. Você depende desta pessoa para tudo na sua vida, inclusive até um carro, um transporte. Tudo está na mão dessa pessoa, a água que você bebe vem dessa pessoa. Então não interessa o seu gosto, o que vai prevalecer na sua casa vai ser o gosto dessa pessoa. E é o que eu venho alertando aqui. Quando o Bolsonaro diz, olha, eu sou contra essa agenda aqui, sou contra aquela outra ali, levanta cartilhas e etc. Não interessa que ele pense assim particularmente, se ao mesmo tempo que ele diz isso, ele entrega o controle para quem paga para que essas coisas avancem. Então você vê aqui dois lados que literalmente disputam, vivem no arranca-rabo, mas na hora do vamos ver, de fazer a diferença e mostrar que um é diferente do outro, eles votam juntos, mostrando que são farinhas do mesmo saco. Então, por que é que eu estou misturando essas duas notícias? Porque elas formam uma só, meu irmão. Mídia, empresas, governos, hoje estão trabalhando para uma coisa só. E o que o povo pode fazer, já que eles não têm soberania,
e nós servimos a um Deus maior, é cobrar, é seguir literalmente o que o Messias recomendou, vigiar, não só do lado espiritual, mas também no físico. Tudo que esses caras fazem é através da caneta. A ordem pode ter vindo de uma entidade espiritual ou não, aí vai da crença de cada um, mas foi feita de forma física. A caneta é uma coisa física, não é uma coisa paranormal, sobrenatural. Se é assim, se são homens se movimentando, nós também podemos nos contrapor, tornar as coisas mais difíceis sabendo a verdade. Esse é o ponto. E você já pode começar fazendo isso, conversando com seus parentes. Não permita, não deixe que as pessoas sejam enganadas por uma TV como a Rede Globo. Pode ter certeza que a maioria não sabe que a novela vai exibir esse tipo de coisa. Acho extremismo você culpar uma emissora que simplesmente está ali querendo ganhar audiência para ganhar dinheiro com isso. As pessoas pensam isso, elas foram iludidas a acreditar nisso. Olha, as empresas estão aí só para ganhar dinheiro. Olha, a mídia só quer audiência para exibir as propagandas dessas empresas que pagam. Mas não é isso, esses homens já são os donos do dinheiro. Você vê o que o mundo hoje paga de juro, as grandes corporações, as grandes instituições como o Banco Mundial, BIS e etc. É muito maior, né, o endividamento das nações do que as próprias nações valem. Você já pensou mesmo? Já parou para pensar isso? Olha, o mundo, vamos dizer que o mundo todo vala 100 trilhões. Mas esse mesmo mundo já deve 400 trilhões. Então teria que existir 2 ou 3, 4 planetas Terra para poder pagar essa dívida. Como alguém pode ser dono de tanto dinheiro é uma coisa que já deveria ser revista. Não é ser contra o capitalismo. Nós somos a favor do capitalismo. Mas ele se tornou selvagem. E quando o capitalismo se torna selvagem, ele escraviza. Ninguém é a favor aqui de comunismo porque ele é uma ideia linda na teoria. Mas ele não funciona e eu aprendi isso desde que eu era diarista para ganhar 12 conto o dia. As pessoas não se esforçam da mesma maneira. Portanto, é óbvio que se elas não se esforçam da mesma maneira, elas não podem ganhar igual. Cada um, assim como é a palavra de Deus, deve viver do suor do seu rosto. E esses homens não querem viver do suor do rosto deles, eles querem viver do nosso. Então pagam, manipulam, faz com que uma emissora como a Rede Podre, que já está em decadência, caindo, ela continue, mesmo nos últimos momentos, nos últimos suspiros, ainda continue atacando a moral, a família, os bons costumes e as próprias pessoas que ainda a assistem. E você que sabe de toda essa verdade, meu irmão, você que nos acompanha e sabe a nossa luta aqui, você pode fazer a diferença. Inclusive, meus irmãos, eu peço também que quem puder ajudar adquirindo um dos produtos do Astra para participar do sorteio dele, está demorando, mas vai acontecer, família. É palavra minha. A gente está tendo uma série de problemas com peças, atraso inclusive nos serviços, mas vai ficar pronto. Ou de um jeito ou de outro, isso eu garanto para vocês. Pode até demorar, mas vai ficar pronto e vai ficar bom, que é o que eu exijo, bom, qualidade, tá certo? Então quem quiser participar, ainda dá tempo, ainda até vai demorar um pouco para que esse sorteio aconteça. O serviço deveria estar mais adiantado, mas, como eu disse, aconteceu muita coisa. Assim que a gente tiver mais um avanço, eu trago tudo aqui para vocês, como a gente vem, né, aos pouquinhos trazendo. E quiser participar para ajudar a financiar, inclusive, esse trabalho, é só adquirir ali um dos números. Também, se não puder, não tem problema nenhum, meus irmãos. O importante é a sua audiência, o seu compartilhamento. Mas o link está aí na descrição, você compra pela Hotmart, pode inclusive dividir no cartão. E assim você não só participa do sorteio, se for, né, quando ele ficar pronto, que a gente fizer o sorteio, se você for o ganhador, você pode escolher o carro ou 25 mil, a sua livre escolha. E ao mesmo tempo financia esses vídeos aqui, que ao contrário de muitos vendidos por aí, nós não temos qualquer patrocinador, vivemos apenas da audiência sua, que é o que nos interessa, e por isso é que a gente defende os seus interesses, tá certo, meu querido irmão? Então é isso, que Deus abençoe cada um de vocês, passa a mensagem adiante, fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.